Oi, gente, sou a Débora Borges e vocês estão no canal Os Boas de França aqui em Portugal e hoje vamos começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você gostar do nosso canal, se inscreve, curte, comenta e assim que eu puder, tá, gente, eu respondo para vocês também, tá? Então, bora lá pro vídeo de hoje. E como vocês viram aí no anúncio do nosso vídeo de hoje, é quando a empolgação acaba e a realidade bate a porta. E esse é um tema que eu fiquei bem pensativa hoje, enquanto eu estava indo fazer o meu treino. E eu pensei, por que não gravar sobre isso? Para quem acompanha a gente, sabe que a gente já mora há 6 anos aqui em Portugal. E nesses 6 anos, gente, a gente já passou por muitas coisas. Eu sei que tem gente que tem muito mais tempo à minha frente, mas 6 anos já dá para considerar alguma coisa. E logo que eu cheguei aqui, eu percebi uma coisa, eu tinha mais força, vamos dizer assim. Tudo era novidade, então era uma realidade totalmente diferente daquela que eu vivia. O clima, porque eu morava em Manaus e lá só tem calor ou a chuva, e aqui as 4 estações, a neve, que eu vi pela primeira vez. E uma das coisas que foi, assim, bem difícil para mim nessa realidade foi o emprego, porque era diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito. Eu trabalhei numa fábrica de queijos, então eu trabalhava no Brasil com público, trabalhava com venda de óculos, trabalhei em caixa de supermercado. Então, para mim, era bem diferente aquilo que estava acontecendo na minha vida. A convivência com as mulheres que trabalhavam lá, que eram todas portuguesas e era de uma cidade pequena, então elas eram um pouco mais rústicas, até mesmo na maneira de falar. E para mim tudo aquilo era novidade, sabe? Tudo aquilo era, nossa, uau, tô vivendo isso, eu não acredito, eu consegui chegar aqui. Em seguida, gente, veio a pandemia. A gente botou o pé aqui e começou a pandemia. E aí a gente ficou isolado, foi toda aquela situação que vocês sabem como foi, que foi bem complicado. Eu acho que há sequelas até hoje, porque muitas das vezes a gente parece não ter mais energia para conviver muito com as pessoas. E eu acho que vem sequelas aí desse período. Eu acho que foi um marco para o mundo, antes e depois. E havia ali em mim uma empolgação muito grande. Isso eu realmente pensando, eu lembrei disso. Havia uma empolgação muito, muito grande. Por cada coisa que eu conquistava, por cada coisa que eu vencia, havia uma empolgação, assim, uau, eu consegui. Eu consegui isso, eu consegui aquilo. E no período que nós entramos em Portugal, foi em 2020, era bem diferente de como está hoje. Naquele tempo não precisava de visto, então havia uma possibilidade de legalização através de trabalho, então foi dessa maneira que a gente se legalizou. E quando nós chegamos aqui com uma criança de 5 anos e uma criança de 12 anos, a preocupação na escola e como seria, como é que elas iam lidar com tudo aquilo. Nós tínhamos a nossa própria vida no Brasil, nossa própria casa e tudo que a gente conhecia. E aí a gente vem para um lugar onde a gente não conhece nada, a gente foi morar no interior bem afastado mesmo, e que ali você não tinha carro, era complicado, eu não vim com dinheiro disponível para fazer outras coisas. Então, tínhamos família que podia nos dar ali uma pequena ajuda naquele início, mas tudo isso, eu continuava ali bem empolgada com tudo aquilo. E aí, gente, pelo menos na minha experiência, o tempo foi passando, aí veio as dificuldades, principalmente com a documentação aqui em Portugal, que com a pandemia, ela estagnou. Foi muito complicado aquele período. E a gente precisou aguardar muito, sabe? E nesse período eu fui, assim, começando a ficar um pouco mais cansada. Comecei a perceber, assim, que, meu Deus, será que isso vai demorar tanto? Será que vai passar anos para resolver isso?
E realmente passou 2 anos para me conseguir resolver a minha situação. E meu marido foi o que mais passou, foi quase 6 anos para resolver tudo definitivo, porque ele entrou com outro documento que eles chamam aqui de CPLP, depois é um papel, ele teve que trocar para cartão, então assim, foi desgastante esse momento para a gente. Depois deu indeferido, e a gente ali foi orar e disse: Deus, o Senhor tem algo para a gente nesse país, o Senhor quer que a gente fique aqui, então resolva a situação. E Deus entrou com provisão. Então Deus, assim, resolveu aquilo pra gente. A gente acredita muito, tem muita fé no que Deus faz e da maneira que Ele faz. Mas assim, gente, hoje eu não tenho mais aquela empolgação de quem acabou de chegar, sabe? Quando alguém chega do Brasil e eu vejo aquela empolgação, eu me lembro de mim, assim. Eu não sou uma pessoa negativa que vai ali e vai dizer, essa empolgação de quem acabou de chegar. Não, eu olho e digo, poxa, que legal. Aquela inocência, que às vezes não é muito boa, porque aquela inocência que eu tinha, ela me prejudicou também. Porque eu lidei com situações e eu precisei amadurecer mais aqui, sabe? Ficar um pouco mais dura. E é uma das coisas que eu não queria que isso tivesse acontecido, mas foi necessário, sabe? Necessário até para me proteger mesmo, sabe? E não confiar muito nas pessoas, confiar em Deus. Mas a gente é humano, né? A gente é falho. Mas eu digo assim, não confiar de colocar o coração, sabe? Não é de você ter um amigo, de você ter alguém. Eu tô falando de colocar a sua esperança e o seu coração naquela pessoa. Não, ela vai me ajudar, ela vai resolver. Não é assim, porque nós que estamos aqui, todos estão vivendo suas guerras e suas batalhas. Então, nem que você queira, você muitas das vezes não consegue fazer o que você gostaria por uma pessoa, por exemplo. A gente ajuda e tal, mas muitas das vezes essas guerras que nós vivemos, cada um tá ali dentro da sua guerra e é Deus por todos, vamos dizer assim, né? Então, eu tive que aprender a viver de uma realidade do Brasil para uma realidade aqui em Portugal. Então, essa empolgação ela foi passando, acho que isso deve ser normal, porque eu passei a olhar mais o país com o olhar de quem mora, de quem vive. Aí você começa a perceber que o país também tem problemas, que aquilo tudo que você achava lá quando você morava no Brasil, de um país de primeiro mundo, aí você vê que não, que tem problemas também, como qualquer outro país, e que você precisa lidar com esses problemas. E aí aquele encanto, ele vai assim apagando um pouco, sabe? Eu acho que é isso, vai acabando aquele encanto. Só que eu sempre falo para Deus isso, Deus, não deixa esquecer assim as coisas que o Senhor fez aqui, que o Senhor tem feito. Porque a gente tá no processo, sabe? Como eu falei pra vocês, eu tenho 6 anos só. Tem gente aqui que tem aí 20, 30 anos e que talvez já passou por essa fase que eu tô vivendo hoje, que é um pouco assim, daquele desgaste mesmo emocional com a imigração. Né? E na luta, ainda tentando se estruturar e tal. Agora, eu comecei também a fazer um curso, gente, aqui e tal, para me profissionalizar. Então, eu tô nessa fase ainda aí de estrutura. E talvez quem já viveu isso possa dizer, eu já passei por isso e tal. Se você tá aí me assistindo e já passou por isso, pode comentar aí e tal. E é isso, sabe? Aí às vezes você vai ficando um pouco mais triste, um pouco cansada. Mas assim, ter esperança, isso realmente é algo que não me falta. Eu posso até a empolgação de quando eu cheguei não ser mais a mesma, mas a esperança de melhoras, de vida melhor, essa tá aqui dentro porque eu confio muito em Deus e eu sei que Ele não erra naquilo que Ele faz. Ele não ia me tirar do Brasil com a minha família por nada e me tirar de tudo aquilo que eu conhecia
Isso só entende, gente, quem confia nele de verdade. Eu sei que parece loucura. Teve uma situação, uma vez que eu estava vivendo uma situação bem complicada, e eu disse, Deus vai me ajudar. Eu acredito que ele vai me ajudar. E a pessoa disse assim, então quer dizer que é Deus que paga as tuas contas? Sabe? É muito complicado, porque às vezes as pessoas não entendem o que é isso, quando a palavra de Deus diz que enquanto você está dormindo, o Senhor te dá. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar e que você... Não, isso quer dizer que se ele não te der vida, como é que tu vai acordar? Sabe? Quando eu quebrei meu braço dentro de casa, eu sempre falo nos vídeos, alguns dias vocês vão ver eu falar sobre isso. Eu entendi, gente, que a gente é tão frágil, sabe? A gente é muito frágil. E você abrir a boca para dizer assim, tem comida na minha mesa porque fui eu que coloquei. Mas você não percebe que se Deus não te ajudar, e que se Deus não te der vida, que se Deus não abrir a porta, você não vai ter comida na sua mesa. Não é porque você colocou a comida ali, não é assim. Mas isso é uma situação assim um pouco complicada. Porque às vezes quando eu escuto isso, eu nem rebato, porque eu sei quem Deus é para mim, né? E o que Ele faz na minha vida e como Ele tem me ajudado nesses 6 anos é algo que eu e minha família a gente sabe. Não vai adiantar eu querer explicar. E, como eu disse, só sabe quem vive essa intimidade com Deus de verdade. A gente não se desespera com amanhã porque sabe que Ele vai prover, mas às vezes a gente também se chateia porque as coisas não acontecem como a gente quer. Aí você lembra que Ele faz melhor do que você e você se coloca no seu lugar e diz, não, ok, Senhor, Tu sabes o que está fazendo, então o Teu plano é melhor que o meu. E antes mesmo de eu estar aqui, Tu já sabia tudo o que ia acontecer. Então é isso, sabe, gente? Às vezes essa empolgação do início, ela realmente termina, mas eu acho que isso também é importante, porque você passa a olhar a vida de outra forma, a vida de imigrante de outra forma, e eu acho que é necessário que você passe esse período, porque a realidade também precisa, né, ser vivida. E como eu sempre falo nos vídeos, não é a vida do imigrante, não é só passeio, não é só castelo, não é só viagem, é uma vida que você tem que correr atrás, que você tem que batalhar, assim como a gente também batalha no Brasil. A diferença, eu acho que é o fato de você poder comprar coisas assim que no Brasil seria mais caro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um shampoo, uma certa marca que eu e a minha filha a gente gosta muito aqui. E esse shampoo, ele custa 2,5 euros. E eu fui olhar num site no Brasil, esse mesmo shampoo, comprando o kit, porque vem o shampoo, o condicionador, a máscara e também vem um protetor, né, quando a gente faz a chapinha. Eu vi que esse mesmo shampoo daria quase 300 a 400 reais. Ele é um shampoo bom, sim, mas ele também não é uma coisa de outro mundo. Mas como, no momento, a gente está vivendo uma situação onde o nosso dinheiro não está tão valorizado, é mais difícil ter acesso a um shampoo como esse. Então, aqui eu comprei o shampoo, o kit, né? Fui lá na loja, lá no shopping, e comprei lá o meu shampoo, comprei o condicionador, comprei aquilo que eu estava precisando, e eu gastei 9,5 euros. Aqui em casa são 3 mulheres. E mulher gasta muito com produtos de beleza, com produtos para o cabelo e essas coisas que a gente gosta, né? Eu sei que no Brasil ia ser muito mais difícil, não seria impossível. Porque lá eu também tenho rede de apoio. Tem os avós que podem darem um apoio também se a gente precisasse. Mas eu sei que aqui eu consigo fazer algumas coisas que lá seria muito mais difícil para mim fazer, sabe? Então eu saí lá saí da loja assim, toda feliz e tal, levando meu shampoo, que é o que eu gosto muito, e fiquei pensando, né? Então, são coisas, não é só por causa, isso é um exemplo, tá, gente? Não é por causa do shampoo, tô falando assim, que tem muitas coisas envolvidas que fazem você continuar. E que você sabe que tem que olhar para frente, não dá mais para olhar para trás. Mesmo que você não tenha mais a empolgação,
de quando você chegou. Você sabe que tem que continuar andando, sabe? Então aqui, hoje, nesse momento, porque eu sempre falo, não sei amanhã, não sei como vai ser, não sei se Deus vai me levar para o Brasil de volta, se não, eu sempre falo, Deus, eu vivo um dia de cada vez. Então, eu também vinha pensando, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar assim, sabe? Eu fico pensando bastante, conversando muito com Deus em pensamento, que às vezes a gente não consegue viver feliz com aquilo que a gente tem, a gente só acha que vai estar feliz quando a gente conquistar aquela coisa que a gente quer, e aí a gente não vive aquele momento, sabe? Como, por exemplo, ir a uma loja e comprar aquele shampoo que você gosta. Você só acha que vai estar bem se você tiver não sei quantos euros na conta e um carro bacana, uma casa. Isso é tudo muito bom, claro, né? Mas às vezes você não vive os pequenos momentos da vida perseguindo aquilo, e o que a Bíblia fala do correr atrás do vento. Porque a gente nem sabe do amanhã, sabe? Então às vezes a gente se sufoca tanto, com tanta ansiedade, com tanta angústia, e às vezes a gente corre atrás do vento, sabe? Mas eu não tô dizendo aqui pra você que você não tem que correr atrás dos seus sonhos, de ter metas, sabe? A gente tem as nossas metas, tem nossos sonhos, mas a gente tenta não se sufocar com isso, porque são coisas que não estão no nosso controle, né? E aquilo que não tá no nosso controle faz mal, a gente adoece. Então a gente tem que o quê? Ter paz, ter calma, tranquilidade, as coisas vão acontecer. Para mim, para você que está me assistindo, seja da onde você estiver assistindo, se você quiser deixar aí no canal para a gente saber de onde é que você está me assistindo, eu vou amar comentar e saber onde você está. E eu realmente espero, assim, que esse vídeo faça diferença na sua vida, que você também reflita que mesmo quando você já não estiver empolgado com tal coisa que você começou, ou um sonho, ou algo que aquilo que você achava que ia ser, você não desista, você continue. Porque algo a minha filha falou pra mim, que mexeu comigo hoje, a minha filha mais velha, ela falou uma palavra que foi muito forte. Quando eu tava assim um pouquinho mais abaixo, ela disse, é no momento que as coisas às vezes não estão do jeito que a gente quer, que a gente tem que mostrar Deus e a nossa fé. Que é fácil quando tá tudo bem. Mas é na fornalha que a gente precisa mostrar que Ele é o Senhor da nossa vida, mesmo Ele fazendo ou não, sabe? E isso realmente fiquei ali pensando nisso, é verdade. E me conta aí você, se você também já começou um projeto, algo assim muito empolgado, ou você mudou de país, ou algo assim, e não foi bem aquilo que você esperava, e você se entristeceu no caminho. O que você fez? Se você lidou com isso? E quero também deixar uma palavra de ânimo aqui, né, gente? Claro, uma palavra de Deus para você. Que os que esperam no Senhor, eles não serão envergonhados. Essa é a palavra que todos os dias o Senhor coloca no meu coração. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Então, mesmo que você não entenda, continua. Assim como eu, mesmo que você já não esteja mais empolgado com aquilo que você estava ali fazendo, faça como se fosse para Deus. É o que ele fala também, isso. E que a gente deve fazer como se fosse para Ele, mesmo quando você não tem empolgação. E aqui continuo nas minhas lutas, vitórias. E eu quero convidar vocês para estarem com a gente, porque eu já falei que eu não quero fazer um canal daquilo que é irreal ou que é distante. Eu quero ser gente de verdade e que vocês possam acompanhar a vida real de uma imigrante, de uma família de imigrantes brasileiros que luta, que tem dias bons, dias difíceis, mas que não perde a fé, que confia que amanhã tem um futuro melhor e que está sempre animado, mesmo quando possa ser que aquilo que você quer ou que a gente quer não esteja como a gente esperava, vamos dizer assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, nas nossas próximas aventuras ou conversas. Tchau!